que chega no Brasil é alterado primeiro é aceito na sua forma original e depois ele é estrutural e sutilmente alterado de forma a caber em algo que é profundamente brasileiro, né? Então, aqui, só para dar um exemplo, né, a gente tem muitos Michaels, né? Mas o nosso Michael não é escrito como é escrito nos Estados Unidos, Michael, né? Os nossos Michaels são escritos M-A-I-M-A-Y-C-K, né? Tem até um primo que se chama Michael. Então, então o que isso nos revela? Que nós não defendemos, nós trazemos o estrangeirismo, nós devoramos esse estrangeirismo e regurgitamos ele como algo nosso, né? Isso só é para quem pode, só uma cultura forte o suficiente não precisa fazer essa defesa, essa barreira de defesa, e recebe esse elemento de fora. Isso é profundamente africano, isso é a essência da cultura banta. Aliás, a gente pode, inclusive, associar a cultura Fon, Ewe-Fon, e a cultura Nagô também, com essas características, porque esse tipo de assimilação e ressignificação, que mais tarde foi chamado pelo movimento de arte moderna de 1930 de antropofagia, quer dizer, o brasileiro... Professor Adriano? Diga, Júlio. Só tirar uma dúvida, porque aqui no Brasil, a gente tem a mania de pronunciar EFON, sendo que lá na África a gente pronuncia EFAN. Me explique por causa dessa adaptação, entendeu? Então, Júlio, o que existe aí é na transposição da cultura africana para o Brasil, ela não veio absolutamente do mesmo jeito que ela era na África, né? Ela veio, precisa se adequar. E aí, como é uma cultura oral, né, ela vai sofrendo alterações, e ao sofrer essas alterações, ela vai ganhando novos sentidos e significados. As religiões que existem no Brasil, como, por exemplo, de matriz africana, como Candomblé e Umbanda, só existem no Brasil. Aí você vai dizer, mas não tem culto ao orixá na África? Claro que tem, mas lá na África você não teve a reunião de diferentes etnias, embora muitas dessas etnias tenham tido contato e tenham feito esse tipo de assimilação e ressignificação. É conhecido que, em determinado momento, os Fons tiveram contato com os Yorubás, né, e os Nagôs tiveram contato com os Fons, em algum momento um dominou o outro, e o panteão e os hábitos culturais das duas etnias foram sendo ressignificados, né? Então, por exemplo, você tem uma divindade na cultura Fon, no chamado Candomblé Jeje, que é chamado Lissá. Lissá seria o Vodum, né, da cultura Fon, correspondente não é correspondente porque Vodum é Vodum, Orixá é Orixá, e Inquice é Inquice, cada um é de uma etnia, mas seria correspondente ao Orixá Oxalá. Então, o que acontece é que os Fons tiravam a primeira sílaba das palavras iorubanas e trocavam o R pelo L. Então, Lissá era a maneira como os Fons chamavam Orixá. Então, eles ouviam os Nagôs falando Orixá, eles tiravam o O, né, e trocaram o R pelo L, passando o Orixá a ser Lissá. Então, essa mutação de termos, né, e de designativos a etnias ou elementos culturais, ela acontecia, né, por metamorfose linguística, né, numa tradição oral, tanto no continente africano quanto no continente brasileiro. No continente brasileiro, mais ainda, porque você teve esse fenômeno peculiar. Tem coisas da África antiga que só existem no Brasil, que não existe mais em África, né, porque as coisas continuaram lá na África e muitas coisas da cultura tradicional africana se perderam em nome de culturas mais contemporâneas e se preservam no Brasil, né? Você tem o Yorubá arcaico, né? Muito difícil, né? Pierre Verger uma vez foi ao sul fazer uma visita a um terreiro de batuque, e aí o Pai Santo começou a tirar um canto, um toque, né? Meio raro, e aí ele se levantou espantado e falou, nossa, isso é Yorubá arcaico, isso não existe nem na África mais, né? Então, você vê essa mutação, né? E aí você vai vendo, você vai chamando Efon, Efan, Fon, né? Então, assim, essas preciosidades linguísticas de tentar resgatar, elas têm um duplo
uma dupla tradição, uma tradição no continente africano, outra tradição no Brasil mesmo, tá? Porque foi reinventado, ressignificado, né? Algumas coisas que havia na África não podiam haver no Brasil, né? Tinham que ser de outra maneira. Com certeza. É que eu também eu estudo, né? Eu estou aqui para aprender também, né? Me formei fiz teologia humanista, canobrecista, para aprender algumas coisas. Então, fui, assim, buscar. Aí, a última nação que eu fui buscar foi o Efon, que hoje eu faço parte da família Efon. Né? Hoje eu faço hoje eu faço parte da família do Baluch Tchefan. Entendeu? Então, eu queria só saber distinguir, né? Porque quando os escravos chegaram ao Brasil, né? Chegou aqui no Brasil, houve uma adaptação, na verdade, né? Vamos supor, houve uma adaptação de cultos de ancestralidade, entendeu? Perfeitamente, isso mesmo. Muito obrigado por trazer essa informação. E se você tiver informação, Júlio, mais específico em relação à nação que você professa, muito legal que você possa nos colocar, porque é um resgate mesmo. A gente vai indo atrás e vai né, reconstruindo aqui, né? Mas vou retomar minha linha de raciocínio aqui, porque daí a gente segue nisso aqui, e aí depois eu peço que você entre de novo um pouquinho mais à frente no debate para eu conseguir terminar aqui, beleza? Obrigado pela contribuição. Olha só, então o que a gente vê? Uma plasticidade, uma capacidade de assimilação e ressignificação, a oralidade prevalecendo sobre a escrita e a formalidade, né? Ou seja, aquelas formas que surgem, né, de conhecimento que muito rapidamente se generalizam. Eu lembro de uma professora minha da Federal do Rio Grande do Sul, que ela dizia: vocês acham que os conhecimentos científicos se generalizam como no Brasil, né, na Europa, que às vezes um conhecimento científico ficava lá somente na academia e não se generalizava para as famílias na Inglaterra, onde ela fez o doutorado dela, né? E aqui no Brasil não, assim, um conhecimento novo, muito rapidamente ele vem, né, de repente ele né, pelas redes de TV ou as redes de comunicação ele passa e muito rapidamente, né, se dissemina em geral, né, pela cultura. Então isso é uma característica de uma oralidade, né? Outra coisa, a expressão corporal, né, pela dança, aqui que eu estou dando o exemplo, né, mas nós somos um povo profundamente performático, né? Todo tipo de manifestação nossa, por mais que ela seja uma manifestação formal, ela acaba tendo um tom performático, né? Isso tudo que eu estou falando é profundamente africano, é brasileiro, mas tem a ver com essa matriz africana, tá? Aonde o africano foi, no mundo inteiro, ele desenvolveu essa expressão performática, desenvolveu a dança, a musicalidade, especialmente a musicalidade rítmica, né? Se você vai aos Estados Unidos, você vê que o rock, o jazz, né? Até o gospel, né? Quer dizer, você vai naquelas missas, né, protestantes, né, dos Estados Unidos, né, que são de comunidades negras, e o pessoal canta, dança, né? Tem um transe, uma espécie de transe, ela é performática, a missa, né? O culto. Outra coisa, existe uma visão coletiva que faz com que a gente tenha que se entender de uma maneira completamente diferente, né, dessa prevalência de uma visão totalmente voltada para uma consciência unívoca, né, como é o pensamento ocidental, né? O eu, a consciência, domina tudo, né? No povo africano que chega no Brasil, a gente tem uma ideia de uma visão coletiva, ou seja, eu agora faço parte de uma coletividade, né? Isso tem a ver, a gente pode chamar do conceito um pouco mais recente de filosofia africana do Ubuntu, né? Eu passo né, quando eu tenho uma designação num sistema desses coletivos, essa designação individual, por exemplo, recebendo uma designação, você é de tal orixá, quando você recebe essa designação de ser de tal orixá, você está recebendo todo o conjunto do sistema, né, complexo, né, que te coloca numa posição relacional a outra, e já te inclui dentro dessa malha, dessa rede. E aí eu estou falando assim da coisa que é mais visível na família de santo, porque foi isso a questão, né? Você foi separado da sua família, né, quando veio para o Brasil, tanto lá em África quanto aqui,
no Brasil, né? Era uma estratégia de dominação do povo africano. Então você tinha que refazer os seus laços de familiaridade. Isso é o laço de família de santo. E isso se vê em várias comunidades brasileiras, não somente as comunidades tradicionais, mas em geral, né, o pessoal que vive uma vida, né, em comunidades, né, como favelas, vilas, vive uma coparticipação, né, todo mundo cuida de todo mundo, né, você tem esse funcionamento coletivista, muito mais do que na classe média alta, que é mais individualista, né. Outra coisa, não há uma separação do sagrado em relação ao profano, né? Então você tem muitas festas sagradas em que você vai né, nessas festas, mesmo católicas, né? E você bebe, você dança, você faz festa, você se alegra, né? Quer dizer, aquela coisa do ocidental ou do europeu, né? Em que você não pode ter uma série de coisas aí, né, que seriam profanas, né, não existe isso, né, e isso vem diretamente do africano, porque para o africano, enquanto você está capinando, enquanto você está trabalhando, enquanto você está comendo, você está em contato com a sua divindade, isso é uma expressão da sua divindade. Então, essa ideia de que comer, beber, se divertir, sorrir, fazer sexo, né, tudo isso é pecaminoso, tudo isso é profano e te afasta do divino, não existe isso em relação ao africano. E nós somos, como brasileiros, temos muito essa situação, né, de não separação. Então, se vai se fazer uma festa, e é uma festa, uma procissão de cunho popular, as pessoas vão, e não estou dizendo que é certo nem errado, não estou fazendo julgamento moral, mas não há ali essa coisa de que as pessoas não poderiam ingerir bebidas alcoólicas, por exemplo, ou se alegrar e dançar, né. Outra coisa, a incorporação da alimentação aos ritos sociais, isso é profundamente africano, né? Quer dizer, existe até um termo, né? O sujeito bate na porta, na casa, né, de um africano e pergunta, tem comida aí? Aí ele diz, tem, pode entrar. Quer dizer, celebra-se e se faz tudo em torno da mesa de comida, né? Isso é profundamente brasileiro. Quantas vezes a gente não vê um churrasco numa comunidade, né, uma feijoada para todo mundo, todo mundo se serve, né? Então, assim, ali existe essa ideia de que a comida, a dança, o pagode, a feijoada, o churrasco, é um espaço de congregação e de exercício dessa multiplicidade ou dessa comunalidade, né? Outra coisa, o múltiplo pertencimento, né, a diversos locos sociais, isso é profundamente brasileiro, né? Muitos brasileiros professam 2 ou até mais religiões, vai num culto, vai num outro culto, vai na Umbanda tomar passe, né? Ou vai no Candomblé assistir um xirê de orixás, né? Então, o brasileiro ele tem um múltiplo pertencimento, né? Ele consegue se ver em diversas visões. Isso também é profundamente africano, profundamente banto, né? Exercício, né, de diferentes papéis sociais, né? A gente vê isso muito comumente, né? O porteiro do prédio, por exemplo, de um prédio bacana, de classe média ou de classe média alta, que ao mesmo tempo ele é pai de santo, e ao mesmo tempo em que ele cuida do condomínio, ele joga abusos e dá orientações espirituais para os moradores de prédio. Isso é profundamente brasileiro, você não vai encontrar em lugar nenhum do mundo esse tipo de exercício múltiplo, duplo, né, de funções, em que num momento você está exercendo, né, uma função profissional, em que você está ali, né, para uma população supostamente, né, superior do ponto de vista econômico, e em outro momento, né, ele está ocupando uma função sacerdotal ali, inclusive de te dar uma série de diretrizes para aquela mesma população, né? Isso é profundamente africano, né? Essa capacidade metamórfica, né? A menor importância dada à vida consciente, né? Há vários matizes entre um estado consciente e um estado de transe. O transe para um europeu é um pouco tabu, né? A ideia é que você está no domínio e no exercício das suas funções conscientes. E se você beber ou usar alguma substância que te tira desse estado de consciência, isso é considerado um tabu muito forte, porque para o europeu é como se tivesse um botãozinho, consciente ou em estado de transe.
Isso não é para o africano e não é para o brasileiro. Quantas vezes a gente, né, o que se diz no povo de santo é que o santo está encostado, eu estou arrepiando, eu estou sentindo, né, uma vibração. Quantas vezes, não precisa ser de santo, quantas vezes a gente não arrepia com uma escola de samba, com uma bateria, quando a gente está próximo de um samba e a gente se sente assim, tirado daquele estado normal, e a gente não consegue ficar parado e a gente tem que, né, numa roda de samba, uma roda de pagode, a gente começa a se mexer, se balançar, e aquilo toca de alguma forma na gente e faz com que a gente saia de um estado que a gente chamaria de um estado, né, totalmente, né, frio e consciente, né? E isso é africano, isso a gente herda dos africanos. Bom, isso aqui são só algumas coisas. A medida do tempo, né? A medida do tempo é totalmente diferente da medida ocidental. Quem já esteve numa comunidade ancestral africana, ou vai num terreiro de Umbanda, ou vai no candomblé, sabe que o tempo lá dentro, você sabe a hora que você vai chegar, mas não sabe a hora que vai sair. O tempo lá dentro é profundamente diferente, não é o tempo do relógio, é o tempo em que as coisas têm que ser feitas. Às vezes você se programou para fazer as coisas numa sequência em determinado tempo, e aqui o tempo é totalmente diferente, porque o orixá quis que fosse diferente. O tempo é medido pelas coisas que têm que ser feitas, né? Então, assim, eu vou almoçar eu chego lá meio-dia, 1 hora eu saio. Gente, os nossos churrascos começam às 3, 4 da tarde, vão até às 2 da manhã. Se tiver batucada, então, isso é profundamente brasileiro, e isso é profundamente africano também, né? Então, assim, né, a dança, né, a expressão da dança. Então, o que eu estou colocando com isso? Tudo isso leva necessariamente à elaboração de uma psicologia que não só se baseia em autores europeus ou estadunidenses, né? A gente estuda, quando a gente vai tentar explicar como é que nós somos, a gente estuda Freud, né? A gente estuda autores de língua alemã, Jung, Rogers, que é americano, né, estadunidense, né? E que falam de um jeito de ser que é um jeito que, em parte, fala da gente. Porém, não fala, não dialoga com isso tudo que eu estou falando. Isso tudo que eu estou falando faz com que nós tenhamos uma noção de eu completamente diferente, né, do europeu. Né? Porque, estruturalmente, assim como na língua, nós somos muito mais africanos do que o nosso racismo gostaria de admitir. Né? Talvez fosse de a gente não falar, por exemplo, de um complexo de Édipo, né? Mas de um complexo de Exu. Por que nós temos que ir numa mitologia grega, que é base de um pensamento europeu ocidental, que não dialoga em nada com a gente, né? E aí a gente tem toda uma mitologia africana, né? Ou em vez de um complexo de Exu, um enredo de santo ou um carrego de santo, né? Só para usar alguns termos que são profundamente do nosso conhecimento, né? Mas que não estão suficientemente caracterizados aí, tá? Bom, eu tenho uma lista de autores africanos, tá? Assim, antigos e contemporâneos, que falam de filosofia, né, de pensamento africano, mas o que eu tinha mais para falar para vocês é isso. Eu acho que, assim, enquanto a gente não conseguir resolver essa questão esquizofrênica que nós brasileiros temos, porque, querendo ou não, nós somos profundamente africanos e nós fazemos as coisas de um jeito profundamente africano, mas não reconhecemos isso, não nomeamos isso, né, e vivemos as turras com isso, brigamos com isso, né? Enquanto a gente não conseguir resolver isso, eu acho que a gente não consegue resolver as nossas principais contradições, como a má distribuição de renda, a dificuldade de ter uma representação política que de fato faça alguma coisa, né, pela gente, na integralidade, né? E eu acho que, do ponto de vista da psicologia, a gente teria que pegar e estudar e ler Frantz Fanon, Achille Mbembe, Cheikh Anta Diop, né? Renato Nogueira, Wanderson Flor do Nascimento, né, Azangeri, né, ou seja, Jamila Ribeiro, nós temos que ler os nossos intelectuais negros e os intelectuais né, africanos para a gente começar a nomear e se enxergar e se entender, para poder começar a desenvolver uma psicologia que seja uma psicologia que fale mais da gente e não tanto de povos que, às vezes, tem um pouco a ver com a gente, mas que não fala a nossa essência. É isso. Agora acho que abre para perguntas, para colocações aí.
Professor Adriano, eu abri meu vídeo aqui. Vocês estão me ouvindo? Sim. Ah, tá. Eu coloquei algumas coisas aqui escritas, só para os alunos, assim, mais para os alunos, tá, do Silvio, para eles conseguirem captar, porque é uma linguagem um pouco mais rebuscada sua, né, e os alunos são ensino médio, então eles estão ainda iniciando seus estudos, aí fiquei colocando algumas coisas ali no chat para eles. Aí, só para falar com vocês, tá, alunos? Para vocês verem que algumas coisas que o professor estava falando, aí eu fui condensando, tá? E vocês podem também escrever também e tudo mais. Vou fechar aqui. Aí, quem quiser fazer pergunta, alguma coisa assim, esse é o momento, tá? Se vocês acharam que eu falei em termos muito, assim, acadêmicos, assim, vamos trocar isso em miúdos também. Eu acho que a ideia é essa mesmo, que a gente possa ir falando um pouquinho disso em termos mais simples. Eu tentei colocar porque é o seguinte, às vezes, quando alguém vai falar de cultura africana, acha-se que vai falar de algo que não é sofisticado ou que não tem elaborações que são sofisticadas, né? Não que eu estou dizendo que o que eu faço é sofisticado, mas eu estou dizendo que quem estuda isso, tal grau de sofisticação, né, precisa, né, produzir pesquisas e linguagem que dê conta dessa sofisticação. Então, para que as pessoas não fiquem pensando que o cara está falando da cultura africana ou da cultura negra e o que vem do negro é alguma coisa de menos valor ou que não tem um status acadêmico. Exatamente o contrário, né? O meu objetivo é que a gente possa sair daqui entendendo que a cultura africana ela é tremendamente sofisticada, muito mais sofisticada que a cultura europeia. É tão mais sofisticada que ela, na verdade, nos constitui como pessoa. E veio da população que tem mais, que veio em maior desvantagem, porque veio como um sujeito escravizado, que não tinha permissão, não é para professar os seus cultos, não tinha sequer permissão para ser gente, para ser pessoa. Não era considerado pessoa, né? Então você era um bem de um senhor de escravo, né? E no eu acho isso interessante, porque, professor, a questão assim que você até me passou um vídeo, depois eu disponibilizo para os alunos, é a questão do Sócrates, né? Ele ter se apropriado, né, do conhecimento africano de um modo geral, no egípcio, né? E ter estudado nas escolas de escribas, porque a gente não aprofunda muito no estudo, mas as escolas de escribas eram escolas onde você tinha a produção filosófica, né? E ele vai se apropriar desse tipo de conhecimento, assim como outros vão beber dessa fonte africana, né? Tem pessoas, por exemplo, que foi até falado aqui, né? Que acham que o Egito é branco, né? Porque a gente vê nos filmes, né? Porque na verdade a mídia ela passa isso para a gente. É um racismo, né? Um racismo estrutural. Mas os faraós, né, eles eram negros, todos negros, né? Então, assim, é muito interessante quando a gente começa a perceber, por exemplo, eu sou negro no Brasil hoje, mas eu tenho uma história, eu tenho uma cultura. A minha filosofia, de repente, nasceu no Egito, né? E algo interessante que foi falado, né? E, assim, mas eu não sei se você abordou muito, foi a questão do respeito que faz parte da filosofia africana, do modo de vida do africano, o respeito ao mais velho, né? Eu, por exemplo, desconhecia, mas vivia, porque dentro das religiões de matriz africana a gente vive esse respeito, mas eu nunca parei para pensar que isso tem um viés muito antes, né? Então, assim, faz parte da história africana, a questão do respeito ao mais velho. O mais velho, dentro de uma comunidade africana, ele é muito respeitado, né? Ele é muito respeitado. E a gente vê hoje, né, o idoso, por exemplo, no Brasil, você está num ônibus, né, você vê jovens sentados enquanto o idoso está em pé. Então, essa cultura ocidental, ela trata o idoso, né, o mais velho, como um qualquer, como um objeto que não pode ser mais utilizado para o mercado, né? Ele não tem mais uma vaga no mercado de trabalho, então ele vai ser deixado de lado. Mas na filosofia africana, o mais velho é o detentor de conhecimento e aquele que vai ser altamente respeitado, né? E a gente fala de comunidades tribais, hein? Então você vê, você tem ainda hoje na África, né,
você pode até me corrigir, mas existem ainda algumas comunidades que são tribais, mas o respeito ao mais velho faz parte, né? E se você puder falar um pouquinho também sobre essa questão do... eu esqueci o termo, mas eu acho que é Ubuntu, né? Só uma reflexão, porque assim, a noção que eu tenho é que não adianta eu estar bem, todos temos que estar bem. Então, todos temos que estar inseridos em comunidade. O que seria isso? Para a gente conseguir, assim, chegar a esse tipo de filosofia, chegar a esse tipo de pensamento e colocar para a gente hoje. Estamos numa pandemia. O que essa filosofia africana ela pode nos adicionar, né? Mais ou menos nesse aí, se puder falar um pouquinho. Beleza. Eu queria falar um pouco antes, pegar esse gancho aí, Onildo. Sim, pode falar. Me ouvem? Boa tarde a todos. Benção, irmão Onildo, benção a todos que são de religião de matriz africana. Pegando esse gancho que você está falando aí, Onildo, eu gostaria até de perguntar ao Adriano, professor Adriano, né, se ele acredita que essa negação referente a nós não nos considerarmos e não aceitarmos essa questão de ser negro, né, negro não, de ser preto, ou de termos essa parte da cultura, seja pelo fato de sermos ensinados apenas as coisas que seriam consideradas ruins, a cultura do negro ser ruim, que o negro tem que ser escravo, e aí essa questão de não ser escravizado, ao invés de ser, tratarmos o termo escravizado, ou de mostrar que a cultura africana é apenas ruim, e talvez nós mesmos não procurarmos essa coisa de procurar a forma real como é a cultura, que é uma cultura muito linda, que é uma cultura que traz um ensinamento. Se diante dessa pegada seria basicamente isso. Perfeito. Primeiro quero agradecer o Felipe, né? Felipe de Souza Pacheco, que me disse aí, MC Adriano PJ, a gente fala a sua língua. Esse é o espírito. Obrigado, Felipe. Ganhei o dia, minha live aqui. Eu acho que o espírito é esse mesmo. Tamo junto. Outra coisa, né? Vou pegar aqui o Enoque, né? Que coloca essa questão da negação. Com certeza, Enoque. O que você faz quando você liga a televisão? O que você vê? Filmes, novelas, apresentadores de TV, tudo é a partir de um modelo branco, né? Tudo quando aparece a cultura africana, ela está geralmente associada, ou a cultura negra, ela está geralmente associada a coisas de desvalorização, né? Então a gente sabe que a gente está inserido num sistema profundamente racista de epistemicídio, de negação, de apagamento, né? E de profunda desvalorização de tudo que é africano, tanto traços fenotípicos, né, o cabelo, os traços faciais, né, ligados à cultura africana, quanto os papéis exercidos, né, pelos negros né, na mídia em geral, né, e o mais curioso disso é que está todo mundo absolutamente morrendo de depressão, de ansiedade, porque não consegue se comunicar com as outras pessoas, porque não consegue se sentir comunicada, integrado, né, numa realidade coletiva. E, no entanto, se a gente raspar essa camada, né, que a gente tem mais superficial de cultura europeia, a gente vai chegar em algo que pode ser uma grande solução para esses problemas emocionais nossos, né? Porque justamente a gente ser capaz de compreender e se pacificar com o nosso jeito africano e do jeito negro, né, e valorizar essa cultura, a gente vê que a gente tem muito mais proteção a essas questões todas psicológicas, né, de crises de ansiedade, depressão. A vida comunitária numa comunidade tradicional, mesmo que não seja uma comunidade tradicional, se você pensar numa comunidade, simplesmente numa comunidade que você está, em que você consegue mimetizar ou repetir um pouco disso, isso né, quer dizer, é aquela parceria que você vai fazendo com o vizinho, com a pessoa do lado, com né, as coisas que você faz junto com as pessoas. Então, isso é completamente distoante de um macrosistema. Quer dizer, no microsistema, a gente tem o predomínio do jeito africano de ser.
e isso serve como uma proteção para a gente, né? No macrosistema, a gente idolatra a cultura europeia, a gente tenta imitar tudo que é europeu, e aí a gente acaba ganhando os problemas da cultura europeia, como depressão, individualismo, competitividade, a necessidade de se autoafirmar, pisando em cima do outro pela competição, né? A gente está vendo, está tentando mudar tudo isso, né? Nós estávamos, eu com o professor Vitor, falando sobre isso, como é que nós vamos sair dessa pandemia se nós tivermos uma consciência de uma coletividade, mas essa consciência dessa coletividade a gente já tem, isso já opera, já funciona. Nós somos psicologicamente e estruturalmente africanos no nosso modo de relação. Só que nós invisibilizamos isso e também desvalorizamos isso. Não reconhecemos o poder que isso tem do ponto de vista psicológico, né? E aí eu retomo, né, o que o Onildo fala, né, da ancestralidade do Ubuntu, né? Quer dizer, se você parar para olhar, né, o que é a visão de ancestralidade do candomblé, que também é professada na Umbanda, você vai ser chamado a cultuar a ancestralidade. Essa ancestralidade é alguém que veio antes de você e que foi tão sábio que te legou um mundo habitável. Será que a gente vai conseguir legar para os nossos netos e bisnetos um mundo habitável do jeito que nós recebemos dos nossos ancestrais? Olha que sabedoria, que filosofia bonita de pensar em relação ao pensamento africano, né? Quer dizer, os meus ancestrais legaram um mundo para mim habitável, com recursos naturais, com tudo. Então ele tem uma sabedoria aí. Só que quando você é instado a cultuar esse ancestral, pela filosofia africana, você descobre que esse ancestral é alguém que tem algo em essência que você também tem. E, portanto, ao cultuar o ancestral, por meio do culto ao orixá, ou a Inquice, ou o Vodum, ou a entidade, no caso da Umbanda, você está cultuando a sua própria essência, que você recebe desse ancestral. Quer dizer, isso é de uma sabedoria fantástica. Você não vai destruir a sua ancestralidade, nem se relacionar com as pessoas mais velhas que vieram antes de você, porque você estaria destruindo a si mesmo. Na verdade, é essa a questão. E a outra questão do Ubuntu, eu sou porque você é, e você é porque nós somos. Essa é a questão. Nós estamos todos ligados, né? O conceito de Ubuntu veio quando um pesquisador, um antropólogo, estava na África, e aí ele foi se despedir de uma tribo africana, e ele pegou uma caixa de bombons e disse que ele ia botar numa árvore, e aí ele ia dar essa caixa de bombons para o primeiro daqueles meninos, né, da tribo africana que chegasse na árvore. Então ele ia dizer já, né, e eles vão sair correndo. O primeiro que chegasse ia ganhar a caixa de bombons. Quando ele disse já, e bateu palma, todos os meninos africanos deram os braços, né, e foram caminhando juntos até a árvore, e pegaram a caixa. Ele ficou espantado, o pesquisador. Ele perguntou, mas por que todos foram juntos, né? Por que se fosse um só ia ganhar todos, né? Aí ele falou assim, tio, Ubuntu, né? Se um só não ganhasse, não ia ter graça para nós todos, né? Então, veja, os exemplos que vêm, né, da cultura africana são de uma sofisticação e de um ensinamento para nós que estamos aqui morrendo de solidão, de ansiedade, de depressão, por imitar um modelo individualista, competitivo, europeu, que não está dando nem para eles mais europeus, que estão aguentando mais isso. Então, quer dizer, nós temos a solução aqui, né? Nós temos o Ubuntu, nós temos ancestralidade. Não é que você tem que entrar para uma religião de matriz africana ou ir morar num quilombo, não é isso. A questão é, nós fazemos as mesmas coisas que eles fazem, nós temos um modo de relação coletivo que nos protege e que é sofisticado e que é muito mais legal do que qualquer outro modo cultural, porque ele é nosso e ele serve para a gente, né? Então essa que é, digamos, a minha ideia, né? Mas eu não nego isso que o Enoque colocou aí, de que há, né, na TV, na mídia, toda uma desvalorização. Agora a gente está tentando mudar isso um pouco, né, com essa coisa do George Floyd, com esses movimentos, né, mundiais de afirmação da cultura africana, né, mas nós temos uma grande vantagem em relação a todos esses lugares. Nós somos o maior país africano fora da África. Nós temos... Opa! Alguém... Eu falei de transe e alguém entrou em transe aí. Então... Se empolgou. Se empolgou. Então, nós temos o quê? Nós temos aí essa enorme capacidade, gente, né?
essa capacidade de reagir às coisas como um capoeirista, né? Os brancos estão tentando, desde que os africanos chegaram aqui no Brasil, que os negros chegaram aqui, apagar a sua cultura, os seus deuses, né? A sua culto à ancestralidade, né? Para que eles adotem a religião europeia. E não conseguiram, nem matando conseguem. Isso fala de uma força muito grande. Será que a cultura europeia colocada nessas mesmas condições conseguiria sobreviver 50 anos, 70 anos, 100 anos, que dirá 500 anos? Né? A prova disso é que você está cheio de pai de santo na Serra Gaúcha, de origem italiana e alemã, cantando em Yorubá, cantando em Fon, cantando em Banto. Hein, Adriano, o Lauan, ele fez uma pergunta aqui, deixa eu tentar entender, né? Ele colocou assim: com a minha pesquisa, de acordo com a historiadora Adriana Lopes, da USP, se o tráfico negreiro não existisse, o Brasil poderia não existir, por vários fatores que aconteceram no ocorrer do tempo. É meu aluno, né? O Lauan do 2M1. Você consegue mais ou menos... Conseguiu entender a pergunta? Então, falando da questão do tráfico, entendeu? Se não existisse o tráfico, né, o Brasil poderia não ser essa potência, eu acho, nessa estrutura que nós somos hoje, né? Essa estrutura. Sim, se não fosse trazido o africano para o Brasil, vamos chamar assim, porque o tráfico de escravos, a diáspora, ela foi um sequestro, ela foi um ato de extrema violência, né? As pessoas tinham que ser embebedadas para aceitarem ir num navio negreiro, porque nem pagando as pessoas iam, por conta das péssimas condições, entende? Então, ela tem esse caráter, que tem que ser enunciado também. Só que o que é feito é maravilhoso, porque uma cultura que foi tratada com a chibata retorna para o país a construção, do ponto de vista físico, material e cultural, com o elemento mais sofisticado e mais admirável que existe no mundo. Quer dizer, isso é uma coisa que a gente tem que entender, né? Quer dizer, assim, tentar tirar o africano do Brasil seria impossível, porque você vai tirar aquilo que é estruturante, né? É o sistema operacional. A gente opera com a cultura africana. É claro que a cultura indígena ela se mimetizou, se mesclou, já estavam aqui os indígenas, nós temos várias tribos indígenas vivendo no Brasil, e aí também uma influência cultural fantástica, mas ela vem mimetizada. Sabe por quê? Porque os bantos, quando chegam no Brasil, cultuam os ancestrais em África, e aí eles vêm cultuar os ancestrais da terra, que eram os indígenas aqui. E aí começa a haver um mimetismo, né, da cultura indígena com a cultura africana. E aí esses valores também se mesclam, né? Então, se você tirar o africano do Brasil, por isso que o pessoal não fala afro-brasileiro, né? A não ser excepcionalmente, né? Porque se colocar... não tem brasileiro sem afro. Dentro do brasileiro está o afro. E se você tirar o afro, você tem aquilo que dá o amálgama, uma espécie de sistema operacional, né? Nós operamos de forma brasileira porque nós mimetizamos o jeito africano de fazer as coisas, né? Entende? A gente tem um discurso europeu, a gente tem uma valorização europeia, mas na hora de fazer as coisas, nós não fazemos do jeito europeu, nós fazemos do jeito africano. Você tem Pierre Verger, por exemplo, que é um francês, pesquisador das religiões de matriz africana, que morava na Bahia. Ele diz: eu nunca me permiti entrar em transe, né, no candomblé, porque eu não saberia dizer se eu estava fazendo terapia ao fazer isso. Eu não sou brasileiro. Eu não tenho essa coisa do brasileiro de se expressar pela dança, pelo canto, de ser tomado. Eu não estou falando só de um culto de candomblé, eu estou falando, vai num culto neopentecostal, as pessoas estão lá de forma performática também, fazendo o quê? Se africanizando, entende? Seja ela branca ou preta, ela vai fazer o corpo dela traduzir aquilo que ela está sentindo. Isso é o brasileiro que faz pelo africano. Então, tirou o africano, você tirou o sistema operacional. O que é o sistema operacional? Você tem vários programas, né? Mas os programas para rodar tem que ter um sistema operacional. Pois bem, o nosso sistema operacional é africano, né? Essa é a questão. As coisas operam na nossa síntese, sendo feita essa síntese pelo mimetismo de um jeito africano, né?
que é nosso, que é uma África nossa, porque, na verdade, é uma África reconstruída aqui no Brasil, como o Júlio colocou, né, pontuou durante a fala, né? Realmente. Acho que a Kátia Alexandra, ela faz o seguinte: professor, poderia falar sobre o movimento de jovens brasileiros que estão se envolvendo mais com o pertencimento racial, com o orgulho e valorização da cultura africana? Percebemos isso em jovens no mundo da mídia, influenciadores de opinião. Acho que ela quis dizer o seguinte, até fazendo um gancho, né? Porque muitos negros e negras no Brasil hoje, eles não se sentem pertencentes mesmo à cultura africana, né? Porque já pensa que a cultura africana seja algo no sentido religioso, então no sentido, né? Porque a gente tem muitos jovens hoje no Brasil que são protestantes, por exemplo, são de outras religiões, e eles veem ainda as religiões de matriz africana com um olhar negativo, né? Que foi criado pelo Ocidente, a gente sabe disso. Mas assim, a gente vê hoje, por exemplo, esse movimento da mídia, né? Com vários youtubers, né, que são filósofos, escritores, como você já falou, por exemplo, Silvio de Almeida, né, que está em voga aí, mas tem a Catiúcia também, e outros autores e autoras, né, que estão levantando essa bandeira e que são negros, né? De que forma, então, esse jovem ele pode criar essa identidade, né? Porque, assim, uma coisa que eu acho interessante foi até o professor Alexandre Jacob, que falou ano passado numa palestra que ele deu na escola, né, no Sul Rocio, que é muito bacana a questão de você ter hoje salões de beleza para negros, né? Eu acho que isso hoje em dia, assim, é algo que faz que há 2 décadas ninguém imaginava que haveria salões de beleza para negros, né? Você tem bonecas negras, né? Então, assim, nesse sentido, eu acho que há uma tentativa assim de criar essa identidade negra e deixar de lado essa identidade, essa cultura, essa valorização, né, pelo que é branco, pelo que é europeu, não que seja ruim, né? Eu, por exemplo, tenho muitas características europeias que eu acho muito bacana, né? Mas, assim, dentro do Brasil, a gente não consegue criar uma identidade. E essa pergunta que a Kátia fez, eu acho que é muito pertinente, até mesmo para os jovens que estão hoje aqui na live. Né? Você poderia falar um pouquinho? Perfeitamente, né? Kátia, a gente tem uma série de movimentos, né, aí que tem congregado a população preta, né, e que tem dado visibilidade, tem ocupado espaço, né? A gente tem o movimento da juventude de terreiro, né, do qual eu faço parte só como conselheiro, né? A gente tem coletivo Negrada na UFES, né, que é super atuante, né? A gente tem um conjunto muito grande aí de iniciativas e de pessoas, até de movimentos que têm vindo, inclusive na academia, no sentido de pessoas estudando a cultura africana e colocando ela de diversas maneiras, né, para essa sensação de pertencimento, né? Como você diz, assim, é uma coisa de construir uma identidade, é maluco isso, né? O sujeito africano, o sujeito negro, o sujeito preto, né, ele tem que construir uma identidade porque ele foi invisibilizado e os seus traços étnicos foram somente lembrados quando é uma desvalorização, ou quando ele é alvejado pela polícia, né, no caso do extermínio mesmo da população jovem negra, como a gente tem visto no mundo inteiro acontecer, e no Brasil muito, o tempo inteiro, né, pé no pescoço de pessoa preta na periferia, coisa que mais acontece no Brasil, né? Os George Floyds se multiplicam aqui no Brasil, né? Então, você tem visto um refluxo, né? No sentido de pessoas virem e mostrarem e darem visibilidade a isso e nomearem isso, né? Porque é curioso quantas pessoas às vezes vão numa religião de matriz africana, como a Umbanda, e não querem se identificar com uma religião de matriz africana. Não, isso aqui não é africano, isso não é afro-brasileiro, isso é brasileiro. E aí canta para Oxalá, fala das divindades africanas, né? Vai lá falar com o preto velho, se aconselhar com o preto velho, né? E não liga as coisas. Ou ele vai lá tomar um passe de um caboclo, e aí não liga, isso não tem nada a ver com o extermínio da população indígena, né?
que a gente vê hoje acontecendo. Quer dizer, não faz essa ligação com o traço cultural. Então, eu acho que é fundamental a gente levantar o espelho e mostrar, olha, eu sinto muito, se você é branco, racista, e tá... Até as roupas que são usadas no candomblé e na Umbanda, gente, aquelas roupas brancas de algodão cru eram as únicas roupas que havia permissão para serem feitas no Brasil. Não havia permissão para não competir, né, com a metrópole, Portugal, de produção de tecidos sofisticados. Então, eram aqueles tecidos mais grosseiros, né, como se fosse saco de estopa, de algodão, né? Aquilo era feito para que os negros usassem, né? Os descendentes os escravizados usavam. E aí o cara vai se vestir desse jeito, né? Ele está se africanizando, ele vai vestir essa roupa, e essa roupa é uma demarcação de uma identidade cultural, né? Então você não precisa dizer assim, você agora, né, passou a ser africano, né, e por isso você pode ir lá pleitear cotas raciais, né, que são para pessoas com traços fenotípicos que sofrem discriminação, né, mas você tem que levantar o espelho e dizer assim, eu sinto muito, mas você acabou de se africanizar, porque você está dançando, está cantando, mesmo que seja no culto neopentecostal e falando mal das religiões de matriz africana, o que você está fazendo é profundamente africano, né, basta você ver esses cultos gospel que são feitos nos Estados Unidos, né? Então, eu acho importante você levantar esse espelho e mostrar, olha, você, branco, racista, acabou de fazer algo que é profundamente da cultura africana. Diga, Júlio. Não, professor, você sabe que eu sou muito curioso, né? Eu falo mesmo, né? Sou de Jagum, o pessoal de Jagum gosta de falar. Então, vamos lá. Eu levantei isso, uma questão lá no movimento jovem terreiro, né, que o racismo, né, eu até falei denegrir, o Pablo veio me corrigir, falou que botou a palavra racismo, né, começa entre nós mesmo, entendeu? O preconceito começa entre a gente, você entende? Começa dentro da nossa casa, dentro do nosso terreiro, dentro do nosso dia a dia, entendeu? Então é uma batalha difícil da gente lutar contra, entendeu? Porque o Espírito Santo mesmo não tem um movimento ativo ali para defender aquela situação, entendeu? E se tiver, não tem voz ativa dentro da Assembleia, entendeu? Perfeitamente, eu acho que a gente tem que entender isso nas micro-relações mesmo, né? Tem que entender isso nas micro-relações. A gente, muitas vezes, né, por ser um racismo estrutural, sequer enxerga, né? Quer dizer, o branco é tomado como referência, né? Você chega e fala assim, aquele meu professor negro, mas você não vai dizer assim, eram dois professores, aquele branco e aquele negro, né? O professor Vitor e o professor, né? É o Nildo. Você não vai dizer aquele branco, porque o branco é tomado como referência. É 45% da população brasileira. Os 55% são tomados como minoria. 55%. Quer dizer, isso é racismo estrutural, né? Isso é racismo estrutural. E, né, então você usa o branco quando você quer tornar ele como referência, e aí você não torna ele étnico o suficiente para ele se enxergar como representante de uma etnia, né? Veja como é duro e difícil nesse sentido, né? Por que o branco recusa a aceitar que ele é racista? No Brasil, quase todo mundo conhece alguém que já foi racista e quase ninguém se admite como racista, porque é meio pecado e é feio dizer que é racista, né? Agora, as pessoas não são capazes de enxergar quando elas estão sendo racistas, né? Quer dizer, quando está, de alguma maneira, inserido nesse sistema de desvalorização ou de invisibilização de qualidades ou de referências culturais, né? E aí a apropriação cultural, você vai lá, pega uma coisa da cultura africana e sai dizendo que não é africana, né? E sai dizendo que é dos brancos, né? Então eu acho que assim não é uma revolução somente política, né? Somente social, né? Ela é uma revolução psicológica também. A gente tem que exorcizar esse racismo dentro da gente, mesmo que a gente esteja numa posição de privilégio por ser branco. A gente tem que entender que esse privilégio, ele de fato não constitui algo vantajoso, porque ele rasga o tecido social e ele produz neurose, sofrimento, né?
Por isso que as casas de religião de matriz africana estão cheias de pessoas brancas, por isso que no Rio Grande do Sul, com 10, 15% de população negra, você tem 85%, no entanto, a quantidade de pessoas que professam a religião de matriz africana e se sentem absolutamente felizes de estar ali professando, são brancos, né? Então, a gente só tem vantagens, só que isso tem que ser processado do ponto de vista psicológico, quer dizer, se você é uma pessoa preta, você tem que se sentir assim, extremamente orgulhosa, porque nós que somos brancos e não estamos a fim de entrar nessa lógica do racismo, de estrutural, a gente está, de fato, entendendo que a coisa mais sofisticada, mais fantástica, mais sensacional que existe é a cultura africana, como qualquer filósofo que vai pesquisar o que acontece na África, qualquer antropólogo, né, que vai pesquisar, ou qualquer brasileiro de nós que né, já teve o prazer de ir numa roda de capoeira, né, entende? E vai sentir aquela irmandade que existe, né, aquela fraternidade, só se beneficia. Então, quer dizer, você tem que pensar assim, puxa, que orgulho, eu faço parte de uma etnia que, embora tenha sido maltratada e pisada em 520 anos no nosso país, e continue sendo colocada nos piores lugares da sociedade, na verdade, guarda uma cultura que ela é estrutural para os brasileiros e, na verdade, é aquilo que nos salva, e sempre nos salvou nos piores momentos. Porque qualquer outro país que passasse pelo que o Brasil está passando já tinha virado frangalho há muito tempo. E por que a gente resiste? Porque a gente é capoeirista. A gente tem essa capacidade do povo negro de resistir a essas condições que outros povos não teriam. Adriano, eu gostaria de fazer um posicionamento referente a uma questão. Nós sabemos que o racismo ele é estrutural, né? E ele é entranhado em todo o seu contexto, desde a forma como a gente fala até a forma como a gente pensa, porque isso a nós é ensinado, né? Infelizmente, para você poder sair desse sistema, até mesmo as próprias pessoas que lutam contra o racismo, né? Ou em algum momento sendo racista porque ela faz parte de um sistema que é racista. Então é impossível hoje, no Brasil, uma pessoa ser 100% não racista. Ela não é racista em nada. Realmente ela compactua com um sistema que é racista. E partindo desse pensamento, né, nós temos leis que foram criadas pensando em um determinado tipo de classe e raça, né, que aí ela acaba oprimindo um determinado grupo, que no contexto estamos falando de pretos, e aí, na pegada, nós temos o sistema atualmente econômico brasileiro, que é uma pegada mais voltada ao capitalismo, né? E fala pra gente, né? Eu tenho um pouco de conhecimento a respeito da situação, mas fala pra gente um pouco sobre como o sistema capitalista ele auxilia nessa propagação do racismo que hoje tem no Brasil. Obrigado pela pergunta, Enoque. Muito legal. Eu acho que é isso mesmo, gente. Não tem como... Primeiro, assim, se você é branco, você é racista. Acabou. Você nasceu em um sistema que estruturalmente foi e é pensado e executado para te beneficiar. É possível você passar por alguma, né, pela sua vida inteira sem ter passado por algum momento em que você foi concretamente e objetivamente beneficiado. Então, dói isso, né, num certo sentido, o cara querer dizer que, não, mas eu vou tentar ir para ali ou para cá. Não tem essa. Eu sou professor religioso de matriz africana, eu dou aula sobre isso, e aí quando às vezes eu ia dar aula, eu chegava na UFES e dizia, e aí eu já ouvi de um aluno meu dizendo assim, ele tinha toda a razão, professor, o senhor está aí num lugar dizendo que o senhor professa a religião de matriz africana. Em primeiro lugar, o senhor não está fazendo favor para ninguém, e é verdade. Você achar que, eu sou um branco legal que está fazendo um favor para a cultura preta, bem pelo contrário. Né? Exatamente o contrário. E, em segundo lugar, se o senhor fosse preto, se o senhor fosse negro, o seu lugar de fala seria outro. O senhor teria um outro tipo de resposta da sociedade em geral, e da sala de alunos, e também eu engoli em seco isso, e com razão, é isso mesmo. O lugar do branco é um lugar de privilégio, de um sistema
de privilégio que com leis e regras feitas, né, do ponto de vista cultural e judicial, né, para colocar a maior parte da população carcerária negra, a maior parte das pessoas que está morrendo no Brasil de Covid é negra, né, aos piores lugares, né, faz uns 2 ou 3 anos eu estava lendo um texto sobre os efeitos econômicos que teve a abolição da escravatura, né, e aquela maneira como foi feito de jogar a população negra na rua, pura e simplesmente, sem permissão para ter propriedade de terra, né, era proibido ter posse de terra, a população negra, e era proibido de estudar também, não podia ter instrução, era contra a lei. Então você começou ali essa coisa de tirar, de fazer um embranquecimento da população, de trazer populações europeias, né, para substituir a mão de obra negra, e você começa ali essa coisa da periferia, né, de você começar a construir, porque essa população foi literalmente jogada na rua e diz, olha, mora onde você conseguir. Então as favelas, as vilas, a periferia começa assim, né, e isso fez com que, né, os descendentes desses povos fossem recebendo os piores lugares na sociedade, né, ao contrário dos brancos. E aí eu fui num supermercado aqui próximo da minha casa, né, eu moro aqui no Jardim da Penha, em Vitória, e eu fui com a minha filha. E eu estava no supermercado, quando eu cheguei no caixa, de repente, eu olhei para os caixas e eu vi que todos os caixas e os empacotadores do supermercado eram negros. E todos os clientes que estavam fazendo compras eram brancos. E aí eu disse, eu estou vendo a história na minha frente, né? Eu estou vendo a história na minha frente, exatamente sobre o que eu estava lendo, né? E aí eu comecei a chorar no supermercado. A minha filha até perguntou, pai, por que você está chorando, papai? Eu falei, né? Falei para ela, eu disse que é exatamente contra isso que a gente tinha que lutar, né? Porque é um sistema perverso e objetivo, né? Que reserva os piores empregos. Eu não estou falando nada mal de quem é caixa do supermercado ou empacotador, mas convenhamos, né? Você vai perguntar para uma criança, vai perguntar o que ela quer ser quando crescer, médica, advogada, eu quero ser empacotador. Não, é uma profissão digna, mas que não te dá uma possibilidade, né, como outras, de valorização e de crescimento, como outras né, profissões. Então, eu comecei a chorar quando eu vi isso, porque eu disse, caramba, né? Isso é história viva, isso é um apartheid. A Fundação Getúlio Vargas tem uma pesquisa que fala das 500 maiores empresas brasileiras, que é refeita a cada 5 anos, se não me engano. E já foram feitas várias pesquisas. Quando eu dava aula numa faculdade de psicologia organizacional, para o curso de administração, eles davam os dados e um gráfico mostrando. Então, é um raio-x das 500 maiores empresas brasileiras. Então, você tem os funcionários, o nível gerencial e o nível executivo, né? Ou seja, os diretores da empresa. Bom, você vê um gráfico mostrando como entraram mais mulheres, né? Como entraram mais deficientes físicos, como entraram mais jovens, como começaram a entrar pessoas mais velhas, também idosas, como esse gráfico foi se alterando a cada 5 anos, né, que eles foram fazendo. Eles já tinham umas 5 ou 6 edições dessa pesquisa. Aí, qual é a única coisa que não se altera no nível de diretoria, né, no nível executivo? Quantos executivos você vai ter pretos se você juntar os 100 executivos das 500 maiores empresas brasileiras num salão? 0,5, meio, um braço e uma perna. Você, para conseguir ter um diretor de uma empresa preto, você precisa de 200, 100 dá meio só. Você precisa de 200. E isso é o que não se altera. Pesquisa após pesquisa, no nível de diretoria, você não vê, né? Então, quer dizer, isso mostra um efeito perverso de um sistema que é absolutamente objetivo. Nós temos um apartheid. O professor Gessé Souza mostra para a gente como que é estruturante no Brasil não é nós ter sido descobertos e colonizados por portugueses, né? Porque o português não tem essa estrutura que nós temos, né? Nunca teve. O nosso problema é a escravidão,
é a questão racial. O que é essencial para nós é a questão racial. O sujeito que é preto, o sujeito que é favelado não tem direito à vida. O policial entrar atirando, ninguém se choca. Pelo contrário, durante o Brasil Colônia, era necessário, né, todo ano fazer execuções de negros rebeldes, né, que fugiam em praça pública. Tinha que ter, havia pena de morte, eles tinham que ser executados em praça pública, para que a população branca se sentisse aliviada. E é a mesma coisa que acontece hoje, quando a polícia vai lá e mata as pessoas, porque o branco diz assim, ai, que bom, porque assim a população negra fica na favela e não desce a favela, não vem para cá, né? Quer dizer, isso é de uma perversidade absoluta, completa, absurda, e aí, né, o que você está dizendo é assim, Enoque, você tensiona mais, porque você diz assim, será que a gente tem como combater esse racismo dentro do capitalismo, ou é inerente ao próprio sistema capitalista essa né, estagmentação? Eu concordo com você, eu acho que nós precisamos pensar todas as contradições que um sistema capitalista nos traz. Todo mundo tem que ser empresário de si mesmo, né? Todo mundo tem que ser um empreendedor, quer dizer, seja competitivo, coloque o seu negócio e prevaleça sobre os outros, né? Quer dizer, meritocracia, esse monte de falácia que tem aí no Brasil, isso está diretamente associado à aplicação de um sistema capitalista, não tem nenhuma dúvida. Eu não sei qual é o sistema que a gente tem que buscar como alternativa, mas eu acho que, não tenho dúvida, os principais teóricos falam que isso é inerente a um sistema capitalista, a má distribuição de renda, e uma população dominar outra população está exatamente na estrutura e no pensamento capitalista. Eu concordo com você, Enoque. O Cauã e o Júlio estão querendo falar, eu acho, né? Professor Adriano, hoje você coloca o Brasil como o quê? Capitalismo, socialismo, comunista? A sua opinião? Hoje é selva, né? Nem capitalismo é, porque a essência do capitalismo é a competição. No Brasil, então, nos Estados Unidos, você não pode ter um banco que tenha presente em mais de 2 estados. No Brasil, você tem 4, 5 bancos no país inteiro que dominam o país inteiro. Então, nem capitalismo isso é selva, né? Então, a crise econômica está péssima. Está péssima para quem? Está péssima para nós, que dependemos de salário, que somos assalariados. Agora, para os banqueiros está maravilhoso, nunca ganharam tanto. Então, essa é a questão. Nós temos um sistema perverso de péssima distribuição de renda e que alimenta um sistema de estagmento social, né? Agora, o que a gente pode fazer para sair disso? Assim, adotar outros modelos? Acho que, em primeiro lugar, é fazer a crítica do sistema. Talvez a gente tivesse que entrar no capitalismo para poder, né, porque nem entramos ainda. O nosso capitalismo é um pré-capitalismo selvagem, né? Eu não estou falando isso para fazer um elogio ao capitalismo, porque eu não acho que o capitalismo seja a solução, acho que já está ficando claro suficientemente para as pessoas que é um sistema que se alimenta da exclusão e do domínio, né, violento de uma população sobre outra, né? Domínio econômico e tudo. Então, acho que as pessoas estão em busca de articular alternativas a isso, né? Eu acho que o Brasil tem um grande potencial, porque se a gente compreender, nomear e se pacificar com aquilo que é a herança negra que nós temos, nós temos uma grande chance de dar um exemplo para o mundo inteiro de convivência e de virada do jogo, assim. Mas para fazer isso não vai ser fácil, porque, né, é um sistema de dominação que muita gente lucra, ou melhor, pouca gente lucra, né? E os que lucram muito. É um dos países, se não o país com pior distribuição de renda do mundo, né? Então, eu acho que, assim, você conseguir, de alguma maneira, tentar trabalhar sobre isso, sobre o racismo, implica em você fazer uma crítica bastante indo no ponto mesmo em relação ao sistema capitalista. Especialmente no Brasil, né? Como eu falei, que é uma selva, né? Só para você fazer um paralelo entre a social-democracia, né? A Europa trabalhava com a social-democracia. Então, menos empregos, impostos altos e benefícios sociais com o Estado forte. Os Estados Unidos, pleno emprego, menos impostos
e menos benefícios sociais do Estado, a iniciativa privada, né? E o Brasil? No Brasil nós temos menos empregos e menos Estado. Ou seja, nós só temos o pior dos dois modelos e não temos nada de melhor. Mas é óbvio, você vai dizer assim, que países têm, por exemplo, o SUS, que é um modelo de um sistema de saúde fantástico, né? Que, claro, tem os seus problemas, mas como deveria ser aplicado, né? Como foi pensado, é fantástico. O mundo não tem o que o Brasil tem. Né? Agora está sendo desmontado, infelizmente. Né? E como o SUS, nós temos outras coisas também. Né? As pessoas estão criticando o brasileiro que está saindo do isolamento, e é verdade, tem que criticar. Né? Em parte não dá para criticar, porque algumas pessoas, se não saírem, não vão ter o que comer. Então tem que sair para trabalhar. Agora tem outros que poderiam ficar e não saem. Esses têm que ser criticados. Agora, o que as pessoas esquecem é que nós fomos um país que fez de forma muito rápida e precoce o isolamento. Assim que se espalhou rapidamente a notícia, nós fomos fazer isolamento. Tanto que todo mundo dizia, nossa, deveria vir um impacto muito mais forte aí. E não veio. Por que não veio? Porque as pessoas rapidamente entenderam. Com o governo contra, com o governo federal contra, mandando as pessoas saírem. E todo mundo entendeu e ficou em casa enquanto deu. O primeiro mês foi um mês em relação a outros países. Brasil, pelo ranking, ele está em segundo lugar da pandemia, onde que ninguém está respeitando o isolamento social. Às vezes eu até entendo, porque um pai de família não pode deixar de trabalhar, você entendeu? Mas muitos, vamos colocar aí daí uma estatística de 100%, vamos botar que 40% sai para trabalhar e 60% estão saindo para divertir, para balada, para bebida, que não pode esperar, entendeu? Meu raciocínio, né? Isso só tem a tendência do quê? A piorar, porque o brasileiro ele não está respeitando, mesmo assim, o governo ele quer que o povo vá para a rua. Porque eu acredito, né? Desculpa a palavra que eu vou dizer, eu acredito que o governo quer que a população morre para voltar a economia girar, porque China funciona assim. Quando a economia está afetando a economia de China, o que eles fazem? Começam, na minha opinião, eles começam a matar a população. Entendeu? Sim, perfeito, Júlio. Essa é a questão, né? Você vê um governo federal que trabalhou contra o isolamento desde o início, propagando uma coisa absurda, que é o tal da imunização de rebanho, né? Que não deu subsídio, que resistiu o que pôde para dar subsídio econômico para as pessoas poderem ficar em casa, né? Boicotando ativamente os prefeitos e governadores que adotaram alguma forma de isolamento, né? Nós não temos nem ministro da saúde. Há quanto tempo nós estamos sem ministro da saúde? Então, assim, é óbvio que nós estamos em segundo lugar e vamos passar os Estados Unidos daqui a pouco, em primeiro lugar. Eu falo porque eu tive o Covid, né? Além do Covid, eu tenho outros problemas que o Covid veio e me afetou. Que se eu dependesse do sistema único de saúde, que é o SUS, eu estaria ferrado, vou botar assim a palavra, nem seria essa palavra elegante, né? Em se dizer, né? Eu tô falando no modo brasileiro aqui. Eu tive que pagar todos os meus exames ainda amigos juntaram, fizeram campanha, estão juntando, porque eu tenho talassemia sanguínea, foi afetando outros órgãos, entendeu? E por aí foi, porque hoje nosso sistema de saúde, olha a minha linha de raciocínio. Hoje, o estudante, o jovem, ele prefere 1000 vezes curtir uma balada do que enfrentar uma faculdade de medicina, de biomedicina, entendeu? E isso só vai se agravando, porque os médicos mais velhos vão se aposentar e não vai ter médico no Brasil. Olha, aí vamos olhar o sistema de Cuba, né? O sistema de Cuba é um sistema, eu acho que é socialista, não sei. É um sistema que o quê? A faculdade de medicina lá é de graça, só que os médicos não podem sair de Cuba, entendeu? A economia de Cuba gira entre eles, né? Então, que os carros lá de Cuba é carro antigo, você não vê carro novo em Cuba, entendeu?
Sim, sim, entendi, Júlio. O Samuel está fazendo várias provocações aqui, ô Nildo. Você quer responder aqui ou quer ler as perguntas para a gente pontuar? Acho que é legal as provocações. Samuel da Silva Ramos está fazendo várias colocações aqui no chat, né? Na verdade, eu falei algumas coisas com ele aqui no privado, né? Como você tinha falado, estava falando aí eu respondi ele aqui no chat aqui mesmo. Eu nem sei qual a pergunta, deixa eu olhar aqui. Mas Eu queria. aqui tá meio travando meu computador. Deixa eu só colocar. Quem é? Enoque, deixa eu só falar aqui um negócio rapidinho que o Samuel colocou aqui, que talvez eu possa esclarecer uma questão aqui para ele. Quando ele fala sobre o negro, a forma como tratar, né? O negro e o preto. Antigamente, Samuel, de você se dirigir a alguém como preto, você estava era utilizado como um termo pejorativo. Então, o preto, tudo que é preto é ruim. Assim como aqueles termos antigos, criado mudo, denegrir, no, tudo isso é considerado como um termo pejorativo. Então, automaticamente, preto, ninguém gostava de ser chamado como preto, porque ninguém se empoderava diante disso. Então, hoje, baseado nos movimentos da causa negra, nos movimentos de empoderamento, as pessoas começaram a tirar esse estigma da palavra preto como algo ruim e se tornou uma palavra de empoderamento. Então, eu me considero preto. Então, hoje, o movimento que luta por essa causa, as pessoas se denominam preto, justamente para quebrar esse paradigma de que o que é preto é ruim, o que é preto não presta. Hoje, você tratar alguém com uma forma de preto que não seja realmente no sentido de constranger a pessoa, utilizar isso de uma forma pejorativa, isso é validado. O que eu quero só colocar que o Samuel colocou em relação a isso de que o preconceito existe e não só contra o preto, né? O que tem que entender, Samuel, é essa questão complexa, né, estrutural do Brasil, né? O Brasil foi um dos únicos países do mundo que se organizou desde do seu descobrimento em torno da escravidão, tá? E o único outro país do mundo que se organizou de forma tão estrutural em torno da escravidão foi a África do Sul, que tinha o apartheid, né? O único país, então, que a gente pode fazer um certo paralelismo. E a consequência disso, eu estou citando o Gessé Souza, né? A consequência disso é que nós criamos duas categorias no Brasil. Uma é a categoria de sujeito. Quem é sujeito é pessoa. Quem é pessoa tem que ser tratado como pessoa. E a outra é a categoria de coisa. Coisa não é pessoa. Então, tem coisas que você pode fazer com coisas que você não pode fazer com pessoas. E é claro que você vai me dizer assim, mas isso não é só para o preto da periferia, também é para o branco da periferia, por ser uma categoria de coisificação, né, que é aplicada também do ponto de vista econômico. Sem dúvida nenhuma, a crítica que você está fazendo do preconceito ser um preconceito que se expande, e do ponto de vista econômico para outros estamentos também, com certeza. Mas o que a gente tem que compreender é que aquilo que estruturou a nossa sociedade é a escravização. E a essência da escravização é o tratamento psicológico de pessoas como não pessoas, né? Vocês acham que um policial branco pisar no pescoço de um negro nos Estados Unidos e fazer ele morrer sufocado é chocante? E faz as pessoas se rebelarem, se revoltarem pelo mundo inteiro e ir para protestos no mundo inteiro? Bom, 3 anos antes nós tivemos a ocupação, né, do Rio de Janeiro pelo Exército. Eu me recordo de ter acontecido a morte de um bebê de colo numa favela, numa ação do Exército. O Exército chegou atirando num bar, né, em que as pessoas estavam sentadas na rua, e havia uma senhora negra com seu neto no colo, que era um bebê, e o bebê foi atingido e morreu nessa ocasião.
isso veio, eu lembro de ter assistido isso no Jornal Nacional, né, isso foi notícia no Brasil inteiro, em rede nacional. Eles foram entrevistar, ela estava no velório, né, do bebê, desesperada, a avó, chorando. E aí, quando foram entrevistar ela, ela disse assim, eu disse para eles, os policiais não, para os soldados, não atirem, eu estou com uma criança, né? E eles disseram assim, ela disse em rede nacional, eles disseram assim, sai da frente, negona, e atirou. Quer dizer, há ou não há racismo no Brasil, né? Quando você diz assim, se nenhum branco é puro, se todo branco tem alguma coisa de negro, né? Não importa, o racismo é para o traço fenotípico. Para esse policial não há nenhuma dúvida de que há duas categorias. A negona, que ele disse, e atirou com arma pesada, de fuzil, calibre pesado, grosso, ela não é pessoa, ela é coisa, né? Agora eu pergunto, que manifestação teve em relação a isso? Se fosse nos Estados Unidos, né? Então, veja bem, essas coisas estão se repetindo no Brasil o tempo inteiro. Né? Pode falar, Cauã. Cauã quer falar? Não? Cauã quer falar? Então, eu só queria... Eu sei que está muito bacana a discussão aqui, mas a gente tem um horário, até porque a gente tem uma outra reunião hoje, né, da escola. Aí a gente vai caminhar para os finais. Não, que o quê? Não, tem que continuar essa reunião aí. Deixa eu tirar uma pequena dúvida aqui do preconceito. A gente tem que discutir esses bagulho aí certinho, pra gente ficar a par de tudo. Não, mas a questão do preconceito. Pode ficar tranquilo. A questão desse preconceito que tá falando aí entre os negros. O certo não era vir, assim, a autoridade tentar acabar com isso também, porque se tiver passando um preto, um negro no caso, e um branco na rua, provavelmente eles vão parar o negro do que o branco. Eu tô com uma pequena dúvida nisso. Sim, Cauã, você vê assim o contraste que existe no Brasil, foi notícia há pouco tempo, né? Ao mesmo tempo que você tem a morte daquele menino, né? Que caiu, né, foi colocado, o filho da empregada, foi colocado no elevador sozinho, né, de 5 anos, se não me engano, né, por exemplo, só para dar um exemplo, né, ao mesmo tempo em que a gente tinha a morte de João Pedro também, né, por tiros, você tem um caso de uma pessoa em Alphaville, em São Paulo, que foi chamado um policial por uma ocorrência né, policial ali, que, né, algum tipo de parece que foi uma chamada relativa à violência doméstica, alguma coisa assim, não sei exatamente, foi divulgado assim, e aí a gravação da fala, né? O que foi falado ali? Você aqui é um bosta, você não sobe aqui, eu estou ligando, eu boto um processo em cima de você, eu ganho não sei quantos mil por mês, você é um bosta, o que ele está falando com isso? Você pode ser valente lá na vila, lá na favela, aqui você é um bosta, aqui você não manda nada. Quer dizer, o que ele está falando com isso? Eu tenho poder econômico, eu tenho dinheiro, aqui eu sou pessoa, você vai me tratar como pessoa. Lá na favela você não trata as pessoas, lá é poderoso, você pode atirar nos outros. Né? Quer dizer, esse discurso, eu não sou cidadão não, cidadão não, né? Engenheiro, ou sei lá o que, virou um monte de meme, né? Professor, dizer, mas eu acho que mostra essa organização. Diga, Felipe. Eu acho que esse cara que falou isso com esse soldado, no caso o policial, eu acho que o policial não era negro. Então, pelo que eu vi o vídeo, ele não era negro. Sim, aí você tem aquela outra questão, né? O cara vai dizer assim, isso não é racismo porque o policial que atirou era negro, por exemplo, se fosse negro, né? Mas, assim, o movimento negro coloca isso muito claramente. Se você é negro e você está vestido como policial e está atirando na população da favela, você está ali como branco, você não está ali como preto. Né? Eu acho que o movimento negro é muito incisivo nesse sentido, de dizer que a questão não é simplesmente a cor da pele. A gente está vendo aí pessoas no governo, né, nesse governo... Não entendi, repete, não entendi, repete. O que o movimento negro diz é que se você é um policial preto e veste uma roupa de policial e vai numa favela atirar naquela população, você ali está em nome do branco, dessa sociedade racista que está mandando matar. Quer dizer, o branco, né, alguns desses brancos de classe média não só não se
chocam quando há esse tipo de ação, como até acham bom. Mas isso remete ancestralmente, entende, no nosso inconsciente, reverbera desde a época colonial, quando havia necessidade de executar pretos em praça pública para que eles não se rebelassem. Né? Isso é estruturante no nosso psiquismo. Né? Agora, o policial que atira, ele pode ser branco ou pode ser preto, não importa, ele está fazendo o papel ali do executor de uma política de classes, né, de castas, né, o sujeito que é pessoa e que eu tenho que tratar como pessoa e aquele que eu vejo como esse aqui não é pessoa, então eu posso pisar em cima do pescoço. Esse caso agora há pouco a gente viu aí, quer dizer, por que ele pode pisar em cima do pescoço? Por que ele não podia entrar na casa do outro, né, que lá em Alphaville? Lá em Alphaville ele não pisa nem na calçada. O cara falou, se você pisar na minha calçada, vem aqui, seu bosta. Era assim que o cara falava, não era? Então ele está dizendo assim, aqui você não manda nada. Eu não só sou pessoa, você tem que me tratar como pessoa, como cidadão não, né, como diz a outra. Quer dizer, essas falas todas, gente, elas mostram exatamente isso. Essas castas que existem no inconsciente do brasileiro. Quer dizer, tem gente que acha que, assim, como assim a lei? A lei é para todo cidadão. Cidadão não. Para mim não é lei. Eu não sou cidadão, sou formado em engenharia muito melhor que você. Eu ganho mais que você, então a lei é para os outros, não para mim. Isso é a própria materialização desse sistema de casta no Brasil, nesse sistema de classe, em que alguns têm direito a ser pessoas, a ser doutor, a ser cidadão, né? E outros são coisas, cuja vida vale muito pouco. Ô, professor. Na verdade, pode falar, Nilson. Assim, na verdade, eles estão nessa questão do racismo, né? O Cauã e o Felipe, nessa inquietação. É porque o que acontece? Tem o racismo, né, que ele tem várias vertentes, né? Um é o racismo individual, que é o que aconteceu com o George Floyd, né? A mídia transfere para a sociedade que existe ali um racismo a ser, digamos assim, tem que acabar. Então, o policial foi preso, ele vai sofrer lá, né? Ele foi demitido, por exemplo. Mas esse racismo individual, ele nem de longe, aliás, ele é a ponta do iceberg. Porque existe o racismo institucional e o racismo estrutural, como a gente falou na live passada, né? Eu acho que não sei se vocês assistiram. Mas o que acontece? O racismo institucional, ele permeia as instituições, como, por exemplo, a segurança, né, a saúde, a política, né, como eu falei até na live passada. A gente não tem os presidentes do Congresso, né, do Senado, da Câmara de Deputados, e o próprio presidente, uma identidade negra neles. Eles são totalmente brancos, né, e fazem parte dos 45% da população, entre aspas, brancas no Brasil, né, porque nós somos 55% de negros no Brasil. E o racismo estrutural é o que permeia toda a sociedade, historicamente falando. Então, nós somos historicamente construídos com uma mão de obra escravizada, vilipendiada, colocada como não privilegiada historicamente. Né? Então, posso fazer uma pergunta? Hoje, só finalizar. Então, a gente vê hoje as consequências no século XVI, quando os africanos vieram para cá, não, porque era tacitamente aceito. Podia se escravizar africanos. A Igreja Católica, por exemplo, ela permitia isso, né, com a questão da teoria cainita, né, que o professor Rodrigo falou, explicou muito bem. Agora, quando você tem a libertação dos cativos em 1888, né, com a Lei Áurea, aí sim começa o racismo no Brasil. Entendeu? Então, o racismo é uma forma velada de discriminar essa população negra no Brasil, né? E, por exemplo, eu não vejo uma outra saída, igual acho que foi o Felipe, ou qual um perguntou, mas não tem que ter uma autoridade para acabar com esse racismo? Não, não tem que ter autoridade. No meu ponto de vista, os negros e as negras do Brasil devem levantar essa bandeira a todo dia. Não, Nildo, eu falei que tinha que vir da autoridade. Sim, tinha que vir da autoridade. Mas não tem uma autoridade que vai falar isso. Por exemplo, o nosso presidente, ele não vai fazer isso. Entendeu? Porque ele não é negro. O presidente da Câmara não é negro. O presidente do Senado não é negro.
Então, nós negros, por exemplo, temos que eleger nas urnas, não estou falando campanha política, mas homens e pessoas negras. E o Santo Quarto não elegeu aí a Patrícia? A Patrícia é negra, ela faz parte do movimento negro, é uma vereadora de Santo Quarto, negra, sim. E ela atua aí. Então, enquanto nós não elegermos, por exemplo, políticos negros que levantem a bandeira, e nós, enquanto cidadãos, não começamos essa luta mesmo, né? Por exemplo, a luta está na internet, ela está no meio virtual, mas ela tem que começar a entrar na política, ela tem que começar a entrar nos movimentos. Tem muito movimento negro no Brasil hoje, principalmente aqui em Vitória, que as pessoas desconhecem, e tem que começar a participar. Então, assim, não existe uma autoridade que vai acabar com o racismo no Brasil. Nós que temos que levantar essa bandeira todo dia, e realmente é uma luta diária, porque você ser chamado de neguinho, de neguinha, de preto, de negona, são termos pejorativos que, de certo modo, elas vão te desqualificar, vão te desumanizar. E esse que é a bandeira que a gente quer lutar contra. Entendeu? Só que, assim, nós temos que criar... Porque o problema que eu vejo hoje é que o negro não se reconhece como negro no Brasil. A negra não se reconhece. Eles preferem pegar uma roupa europeia, uma economia europeia, ocidental, uma música norte-americana, você entende? Uma cultura que não é dele. E vai toda hora lá, fala, não, o candomblé é uma religião do diabo, capoeira é coisa de vagabundo, né? Que a capoeira é uma arte brasileira, não é africana, é brasileira a capoeira, tá? Então, assim, eu acho muito bacana quando a gente começa a pensar nisso, né? Mas a gente tem que também ter ação, né? Mas hoje a gente tem muito, como eu falei com vocês, tem muitos filósofos negros e negras, pensadores como Silvio de Almeida, o professor Adriano citou alguns aqui, que estão começando, né? Que estão nessa luta constante. A gente tem que lutar sempre, entendeu? Quem é negro? Porque quem é branco não precisa lutar. Quem é branco não precisa lutar, não precisa levantar a bandeira, não precisa fazer nada. Porque ele já é privilegiado historicamente. Eu, que sou negro, tenho que lutar sempre, né? Por exemplo, e aí quando você é negro, quando Deixa eu dar um você exemplo é depois, homossexual... Liga o microfone aí, cara. A coisa piora mais ainda. Quando você é negro, homossexual e pobre. A coisa piora mais ainda. E quando você é mulher, hein? Porque ainda há uma diferenciação entre ser negro, homem no Brasil, entre ser negro no Brasil e negra. Porque a mulher negra no Brasil, ela é muito mais racializada do que o negro. Embora o negro... existe uma matança maior de negros, né? Os jovens de 16 a 23 anos, os que mais morrem no Brasil são negros, né? Mas não querendo interromper o professor, existe dentro da nossa Constituição brasileira uma coisa chamada direitos humanos, né? Então, os direitos humanos, ele defende mais desculpa a palavra, né, gente, estou aprendendo ainda, o vagabundo do que os próprios direitos mesmo que está dentro da nossa Constituição, entendeu? É porque a nossa Constituição, na verdade, o nosso direito ele é calcado no direito romano. Então, o direito romano, até no final, você tem direito à sua defesa, né? E tanto que há um movimento para mudança no judiciário, mudar determinadas leis que são leis pétreas, leis que não podem ser modificadas, né? Mas a nossa lei é muito arcaica, ela não está dentro do contexto atual. Então, por isso que você tem um pastor, né? Ano passado, acho que foi, não, 2018, que estupra e mata seu filho, seu enteado, e ele só está preso. Mas nada aconteceu com ele. Ô, Nildo, que nem você estava falando da questão da política, da negra, que você deu o exemplo da Patrícia. Foi que nem aconteceu com Maria ali no Rio, que ela estava, assim, dando uma revolucionada, que ela era mulher negra, de periferia, lutava também pelo movimento, assim, dos gays, assim, das pessoas, assim, tem... E acabaram, assim, que foram lá e executaram ela. Também, algumas pessoas ficam com medo também de poder fazer isso. Claro, com certeza. Você sofrer, né, retaliações, né? Com certeza isso acontece, né? A gente vive, às vezes eu vejo o Brasil mais como um feudo, né? Com os coronéis aí que estão
dominam o poder do que... Mas, assim, como eu falei, eu acho que o nosso objetivo, né, para a gente não fugir do objetivo, é a questão de trabalhar a questão do racismo, discutir a questão do racismo, né, ter ideias, né, como a gente viu hoje, a gente teve, hoje, as ideias que o professor trouxe foram ideias filosóficas, né, da filosofia, da psicologia, da cultura africana, que está no Brasil, está colada no Brasil, que é uma característica brasileira. Em nenhum lugar que você for na Europa, você vai ver as pessoas alegres, sendo simpáticas, sambando. Isso é característica brasileira, que é e que tem a sua raiz na África. Não tem uma raiz europeia, por exemplo. Os europeus são frios. Eles são totalmente, a maioria, mal educados. Entendeu? Eles são meio que isolados no mundo. Eles não têm esse calor humano que nós temos aqui. Então, nós somos um país muito rico culturalmente. É uma pena que nós temos, às vezes, até mesmo vergonha de expressar isso. Né? O Adriano já falou um negócio legal. Por que as festas começam, o churrasco começa, sei lá, de tarde, só que termina de madrugada, às vezes? Isso é uma característica totalmente africana. O comer junto, a festa, a alegria, a diversão. Por que, por exemplo, no Brasil hoje, né, nós damos uma característica funerária, que é você ficar triste nos rituais funerários, lá enterrar o morto e tudo mais. Mas em África, eles, além de cultuar o ancestral que já morreu, né, eles também, assim, fazem toda uma festa para a pessoa que morreu. Eles bebem o morto, eles fazem uma festa, tem uma cerimônia. Né? No candomblé a gente chama de axexê. Mas por que é isso? Porque é uma característica africana. Né? Aquele que se foi, né? Aquele ancestral que se foi, até na sua partida ele tem que ser lembrado, cultuado. Né? E eu acho assim que realmente assim, a gente tem muitas características africanas no Brasil hoje, né? Muito lastro africano, porém a gente desconhece. E por desconhecer, a gente tem práticas racistas, isso que eu estou dizendo. Né? Às vezes, agora, por exemplo, você sabe algumas questões que o professor explicou muito bem, e aí você, de repente, agora, você vai repassar isso para sua família, para outras pessoas, não de forma pejorativa. Né? Não de forma pejorativa. Principalmente no que se refere à religião. Né? Porque a religião de matriz africana no Brasil hoje, ela sofre muito preconceito. E não era para sofrer. Porque, eu até falei na live passada, né? Tem uma discussão na questão da Umbanda, mas o candomblé é brasileiro. É a única religião... Qual a religião que foi criada no Brasil, gente? O candomblé. Pelo menos alguns. Né? E, assim, não foi o catolicismo, não foi. Nada contra. Cada um professa a fé que quiser. Mas você entende que a nível cultural, a nível de conhecimento, você tem que saber disso. Entendeu? Então, assim, eu acho que isso é importante. Né? E valorizar a história do povo negro no Brasil. Né? Eu acho que isso que a gente está fazendo, acho que isso que é o mais importante. Mas, como eu falei, gente, a discussão está muito boa, mas a gente vai marcar outra live, o professor Adriano vai participar também, que eu sei que ele gosta muito. Ele é uma pessoa, assim, eu queria agradecer o Adriano pela paciência, por estar aqui com a gente. Ele me ajuda também, tá? Ele é como se fosse um orientador meu, né, que eu estou estudando aí. Ele e o Rodrigo são os meus dois orientadores aí, nos estudos de África. Né? Então, eu agradeço muito ao professor Adriano, ao professor Vitor, que está aí, a professora Bia, a Edni, que estava aí, mas já saiu, a Letícia também, todos os alunos que contribuíram, meu irmão de santo, o Enoque, também, que está aí também, agradeço também a presença, e todo mundo aí, tá? Agradeço muito. Se alguém quiser dar uma consideração final, Adriano, pode sua consideração final, por favor. Mary. Ok. Eu quero Mary. O pessoal tá empolgado, hein? Padrinho é mais caro. O Adriano, deixa eu só dar um recado rapidinho pros alunos. Oi? Deixa eu só dar um recado rapidinho pros alunos aí. É só para lembrar uma coisa que tá acontecendo aí, que o pessoal tá no grupo assim, como é que eu entro na live, como é que eu consigo assistir, não tô conseguindo e tal. É só dar uma dica aí, gente, se quiser passar pro resto do pessoal também. Preferencialmente, quando a gente manda o link lá no grupo, procura você abrir o link e não clicar assim, participar direto, entendeu? Assim que aparecer a tela do Google lá, do Google Meet,
clica em alternar o e-mail, porque vai aparecer lá seu e-mail pessoal, né? O e-mail que você cadastra normal no Google, pessoalmente. Aí você clica em alternar e coloca o seu e-mail da escola, o e-mail institucional, beleza? Por que eu tô falando isso? Porque tem muita gente que fica assim, não tô conseguindo entrar, não sei o quê. Porque quando você está com institucional, já está no domínio da Google, né? O domínio que está da CEDU. Então não vai ter problema nenhum para você entrar, não, entendeu? Clicou, já está na sala, não precisa pedir permissão para ninguém, não. Se for com o pessoal, aí tem toda uma questão que vai aparecer o avisozinho para mim, eu tenho que permitir a pessoa para entrar na sala, né? Então é um caminho mais chatinho. Então, se você quiser, agiliza seu tempo, né? Vai com o e-mail institucional logo, de cara, entendeu? E loga, e já entra na sala, beleza? Não precisa de convite nem nada, já entra no link direto, ok? Inclusive, até se for reunião de vocês mesmo. Vocês, alunos, ficam assim, a gente quer conversar aqui sem os professores, quer ficar xingando os professores aqui na live. Fica à vontade, né? A gente pega o link para vocês, tá? Vocês ficam com o link, entra com o e-mail institucional, entendeu? É só dar esse aviso aí, entra com o e-mail institucional, beleza? Não, deixa eu fazer Água, coca-latou. Cala a boca, cara. Deixa eu fazer outra E pergunta. pra quem não tá conseguindo entrar pelo... Porra, deixa eu fazer uma pergunta, caralho. Olha aqui, esse bagulho de cota racial pode se considerar racista? Foi mal, Nildo, eu não vou xingar mais não, foi mal. O Nildo, o pessoal não tá afim de terminar a live, hein? Cara, eu quero dormir. Tchau, mano, bati o pé, eu tô aqui com o professor, rapaz. Cala a boca. Então, olha só, eu acho assim, essa questão das cotas, ela é super importante, porque ela é uma mínima reparação, né? Ela é uma tentativa de fazer uma reparação mínima. Você imagina uma população inteira ser sequestrada, trazida para o Brasil, obrigada a trabalhar nas piores condições, não considerada nem gente, né? Quando a abolição da escravatura ela é simplesmente jogada na rua sem direito a ter propriedade, sem direito a se instruir, a estudar, né? Quer dizer, você está colocando sempre as piores posições da sociedade para essa população, e aí você diz assim, vamos tentar fazer uma política de reparação a partir das cotas, trazendo parte dessa população que foi objetivamente, ainda é objetivamente privada de posições, né, de privilégio ou melhores na sociedade, para dentro da universidade. Isso foi uma revolução, a política das cotas foi uma revolução, a universidade ficou mais preta, se emprateceu, a universidade se enriqueceu, as pessoas cotistas, em geral, têm um rendimento melhor do que as não cotistas, elas valorizam muito mais, às vezes elas têm dificuldade de permanecer na universidade, porque nem sempre há uma política nas universidades de permanência, né, de dar condições também para que essas pessoas não só entrem, mas permaneçam. Né? Eu tenho foi um aluno que hoje já terminou a graduação da psicologia, né, o Elon, ele fez mestrado na psicologia, já defendeu o mestrado, eu aprendo tremendamente com ele, alguns autores, filósofos, né, da filosofia africana, né, do movimento decolonial, eu fui entrar em contato com ele, eu não sabia, eu dava aula de outras coisas, ele veio me trazer, mas por que não trata de autores negros, né? E isso veio com a política das cotas, então é fundamental que a gente permaneça com elas e ainda amplie, porque isso aí sendo feito não é nem 1% do que tinha que ser restituído, de tudo que foi feito em relação à população preta no Brasil, né? E ainda é feito, né? Você pensar que uma pessoa preta, né? Uma vez tinha um cara que estava indo de metrô e se atrasou. E o cara perguntou, por que você chegou atrasado aqui? Por que você não... porque o metrô atrasou um pouco. Sim, mas era só correr, você chegava a tempo. Ele falou, você já viu uma pessoa preta correndo na rua? O que vai acontecer? A polícia acha que roubou e está fazendo alguma coisa, né? A chance de tomar um tiro ou alguma coisa. Então o cara não pode correr na rua. Ele entra num supermercado, segurança já está atrás. Foi lá no Rio de Janeiro, professor, que o rapaz foi confundido com um fuzil, ele estava com um guarda-chuva, e os policiais acharam que ele estava com um fuzil na mão. Eu não estou sabendo exatamente esses detalhes desse último caso aí, mas o que eu sei é que isso se repete. Basta perguntar para uma pessoa preta como é que é o cotidiano dela. Você vai ver que o tempo inteiro, onde ela vai, entrou num shopping, ela não pode entrar de chinelo numa loja, não pode entrar, né? O cara tem um colega que era
trabalhava num banco vendendo seguro, e ele saía de casa impecável, estava sempre com 2 ternos dentro do carro e com 2 gravatas. Por que isso? Porque se pingar uma coisa na minha gravata ou na minha roupa, eu tenho que trocar toda a roupa, né? Porque a régua sempre é mais alta para a população preta. Quer dizer, um sujeito branco com uma camisa manchada de alguma coisa que ele comeu, tudo bem. Agora, um preto vai pesar em cima. Então, isso tudo fala desse racismo estrutural que a gente está inserido com assim, sinais muito objetivos. Esses dias me postaram um vídeo de uma criança americana olhando no espelho, chorando, né? Dizendo, I'm so ugly, eu sou feia, né? E a mãe dela, não, você não é feia. Quer dizer, olha só, você tem toda uma coisa assim do traço étnico, fenotípico, negro, associado a coisa feia. Como é que as pessoas falam de cabelo africano, né? Cabelo negro? Cabelo de pico ou cabelo ruim, né? Você já está aí. Qual é o contrário de cabelo ruim? Cabelo bom. O que é cabelo bom? É cabelo liso, né? Então, olha só, isso está entranhado. A pessoa escuta, né? Não são poucas as mulheres negras que dizem que têm relatos da infância de serem chamadas de macacas, né? Então, isso tem, assim, com um vigor muito grande. Eu me recordo que eu estudava no colégio de freira, quando eu era pequeno, com 8 ou 9 anos, e aí eu vi um debate, e uma pessoa falou no debate que era racismo, dizer assim, eu tinha uma pessoa muito legal, e ela era muito legal, mas era negra, hein? Porque ninguém dizia isso do branco. Eu tinha um grande colega, ele era branco, hein? E que isso denotava racismo. Bom, era um colégio de freira, radicalíssimo, né? E a freira foi dar um exemplo contra o racismo, dizendo que ela tinha uma outra freira, colega dela, que era mais caprichosa do convento, e era negra. E eu, que não era muito bocudo, né, levantei a mão com 8 ou 9 anos, no colégio inteiro, lá no salão, falei, olha, eu acho que a senhora está sendo racista, porque ninguém fala e era branco, né? E aí ela veio e disse, olha, ela era do Nordeste, né? Ela estava lá no Sul há muitos anos, ela falou assim, na minha terra tem algumas pessoas que são que nem o Adriano, a gente chama de sarará, é branco com cabelo de preto. Quer dizer, assim, é uma porção ínfima. Isso é 0,01% do que uma pessoa preta sofre o tempo inteiro, porque ela não tem como arrancar essas coisas, né, de si, esses traços fenotípicos que implicam ser né, desvalorizadas, haver desconfiança. Quer dizer, são vídeos e mais vídeos e relatos. Se eu perguntar para vocês, vocês vão me contar coisas assim também, entende? Então, quer dizer, eu acho que isso aí tem né, é muito incisivo isso, muito incisivo, né? Eu queria só, então, agradecendo a vocês, né? Eu sei que o Nildo está tentando fechar, só, assim, não terminar, né? Deixando de citar para vocês alguns autores para poder vocês lerem, né? Ou assistirem vídeos que tem sobre eles. Às vezes você não tá com paciência ou não consegue ler o autor, vai no YouTube, bota o nome desse cara e vê o que os youtubers estão falando sobre essas pessoas, né? Pode, Nildo, eu falar um pouquinho desses autores? São todos autores negros, a maioria deles africanos, mas eu vou citar alguns brasileiros também que têm falado sobre isso, uma ressignificação disso e no combate do racismo. Frantz Fanon, Pele Negra, Máscaras Brancas, tem vários livros, né? Fanon é essencial. Achille Mbembe fala da necropolítica. Chimamanda Adichie, né? É uma autora, uma intelectual nigeriana, né? Depois eu vou passar isso por escrito para o Onildo passar para vocês. Ana Paula Tavares é uma escritora angolana. Jaimília Pereira de Almeida é uma outra escritora angolana. Marguerite Aboué, né? Da Costa do Marfim, ela escreve Uma Outra África, né? Noêmia de Souza, Moçambique, Resistência da Mulher Africana, né? Paulina Chiziane, Moçambique, Scholastic Mukasonga, de Ruanda, Rutendo Tavengervei, do Zimbábue, Yagi Azi, de Gana, Sheikh Anta Diop, do Senegal, fala do afrocentrismo, da afrocentricidade, né?
Molefe Ket Azanti, que é nascido nos Estados Unidos, que fala de obras decoloniais, né? No Brasil, a gente tem o professor Milton Santos, geógrafo, né, que estava falando com o professor Vitor antes, o professor Renato Nogueira, que fala do afroperspectivismo da Federal Rural do Rio de Janeiro, né? O professor Wanderson Flor do Nascimento, peguem o vídeo do professor Wanderson Flor para assistir, né? Professora Asa Angeri, né, do Rio de Janeiro, que fala de afrocentricidade, e a professora Catiúcia Ribeiro, né, que eu citei para vocês antes. Então, isso aqui é só de uma pequena lista que você chega e pega autores atuais que têm articulado essas questões da África, de africanidade, tá? Eu vou depois passar essa lista para o Enoque. Entrem em contato, leiam isso, deem uma olhada no YouTube, isso vai ser potente para a gente conseguir tentar combater a branquitude, né? Ou seja, a branquitude é o sentimento de superioridade que os brancos têm e exercem através de leis e situações perversas aí. Obrigado pela paciência de vocês, desculpem se em algum momento eu fiz assim uma palestra muito acadêmica, ou com termos difíceis de entender, mas eu acho que o recado era esse para ser passado, né? Que a gente se orgulhe de ser um país africano, brasileiro, o maior país africano do mundo, se orgulhe da nossa cultura, da nossa tradição, e que a gente deixe de se invisibilizar e valorize a cultura africana, que é a cultura mais linda que existe no mundo. Me desculpem por terminar dessa forma parcial. Obrigado aí, professor Adriano. Agradecer a presença da professora Mônica, de